Oi, galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre a Anne Frank. Mas antes de começarmos, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito para não perder nada e bora! Anne Frank nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 12 de junho de 1929, em uma família judia. Seus pais já tinham uma filha, Margot, que era 3 anos mais velha que a Anne. E a família era muito divertida e unida. Porém, quando Anne tinha apenas 4 anos de idade, um homem muito cruel tomou o poder da Alemanha. O seu nome era Adolf Hitler e ele era chefe do partido nazista. E o objetivo dos nazistas era perseguir e expulsar todos os judeus da Alemanha. E por isso os judeus eram proibidos de fazer muitas coisas, como por exemplo, trabalhar, estudar e até sair de casa na hora que eles quisessem. E os nazistas também obrigaram todos os judeus a usarem uma estrelinha amarela na roupa para que eles pudessem ser identificados mais facilmente. E os pais de Anne tinham muito medo que toda essa situação piorasse, então eles procuraram trabalho em outro país. Em pouco tempo, o pai de Anne conseguiu abrir uma empresa na Holanda, que era um país vizinho, e assim toda a família se mudou para lá. No entanto, a tranquilidade da família de Anne lá durou pouco tempo, porque Hitler queria dominar a Europa e por isso ele invadiu a Dinamarca, a França, a Polônia e também a Holanda. E assim se deu início à Segunda Guerra Mundial. E acredite, muitos governos se uniram para lutar contra Hitler e suas forças, mas ainda assim a guerra durou 6 anos. E durante todo esse tempo aconteceram coisas horríveis. Os nazistas perseguiam e prendiam os judeus para levá-los para os campos de concentração, que eram lugares onde os judeus tinham que trabalhar o dia inteiro sem descanso e sem alimentação apropriada, e caso eles não desempenhassem as tarefas corretamente, eles eram mortos. E a melhor memória de Anne enquanto ela morava lá na Holanda foi o seu aniversário de 13 anos. Esse foi o dia que ela ganhou o seu querido diário. Ela resolveu chamar esse caderninho de Kitty e é por meio desse diário que a gente sabe tantas coisas sobre a vida de Anne. E a partir de agora, Anne anotava quase tudo o que acontecia na sua vida naquele diário. Vou ler uma das anotações dela. Quinta-feira, 18 de março de 1943. Minha querida Kitty, a Turquia entrou em guerra. Grande empolgação. Esperamos ansiosamente os noticiários pelo rádio. Um dia, Margot, que era irmã de Anne, foi chamada para comparecer à polícia nazista, e isso significava que ela seria enviada para um campo de concentração com outros judeus. E provavelmente morreria lá. Mas, por sorte, os pais de Anne já haviam previsto que isso aconteceria alguma hora e haviam preparado um esconderijo em cima dos escritórios da fábrica onde o pai de Anne trabalhava. A família de Anne permaneceria lá por tempo indeterminado e esse esconderijo foi chamado de anexo secreto. E vocês devem estar pensando assim, se a família de Anne ia passar um tempo indeterminado nesse esconderijo, eles devem ter levado muitas malas com muitas coisas dentro, certo? Errado. Eles não podiam levar nenhuma mala, porque assim passariam mais despercebidos na rua. Porque pensa, se os nazistas descobrissem que a família estava se escondendo, não ia ser muito bom para eles, né? Então a família de Anne vestiu o máximo de roupas que eles conseguiam, uma em cima da outra, e foram. E a vida no anexo secreto não era fácil. Até porque a família de Anne não estava sozinha. Eles estavam dividindo um espaço com outra família, que era pai, mãe e filho, e alguns meses mais tarde chegou um senhor, fazendo com que fossem 8 pessoas dividindo o mesmo espaço. Todos ali eram judeus e tinham decidido se esconder no anexo secreto até que a guerra acabasse. E durante o dia, aquela galera ali que estava escondida não poderia sair do esconderijo em hipótese alguma, ir até a janela ou fazer qualquer ruído até que os trabalhadores da fábrica onde eles estavam escondidos ali, fossem embora. Já à noite, eles costumavam descer ao escritório para ouvir o rádio e as notícias do mundo lá fora. Eles também contavam com a ajuda de Miep e Bep, que eram amigas da família que traziam alimentos e livros para Anne e Margot continuarem a estudar.
Enfim, pessoal, a vida lá no anexo secreto era muito restrita. Eles não podiam falar alto, não podiam dar descarga nem tomar banho até já ser de noite. Então era realmente uma vida muito limitada. E durante esses tempos ruins e difíceis, o refúgio de Anne era escrever em seu diário. Ela acreditava que depois que a guerra acabasse, ela se tornaria uma escritora muito famosa e todos conheceriam seus trabalhos. E infelizmente, em 4 de agosto de 1944, um grupo de nazistas encontrou a porta do anexo secreto e prendeu todo mundo. E ninguém pôde levar nada. Todos os pertences de Anne e sua família ficaram no anexo secreto, incluindo o diário. Os nazistas puseram a família de Anne num vagão de trem e levaram eles até um campo de concentração na Holanda. Depois disso, gente, separaram a mãe, a Margot e a Anne para um lado e o pai para o outro. Elas nunca mais ouviram falar do Otto Frank, que era o pai de Anne. Anne, a mãe e a irmã foram levadas para o pior campo de concentração nazista, que era o de Auschwitz, na Polônia. Quando as meninas da família Frank chegaram lá, rasparam o cabelo delas, deram a elas um pijama que era fino e nem protegia elas do frio e também deram um número. Lá, os judeus eram só números. Eles não tinham nome, identidade nem história. Eram simples números. A derrota dos nazistas ocorreu em 8 de maio de 1945, quando o exército dos aliados, que eram aqueles países que tinham se juntado para lutar contra as forças de Hitler, obrigaram o exército de Hitler a se render. De todas as pessoas que haviam estado no anexo secreto, a única que sobreviveu foi o pai de Anne, o Otto Frank. Ele conseguiu sair do campo de concentração e se encontrou com as antigas amigas Miep e Bep. Anne, sua irmã e sua mãe não resistiram à dureza dos campos de concentração e infelizmente acabaram falecendo lá. E vocês lembram que eu havia dito que Anne e a sua família não puderam levar nenhum de seus pertences para os campos de concentração? Então, Miep guardou o diário de Anne durante todo o resto da guerra. E ao ver o pai da menina voltando dos campos de concentração, ela lhe deu o diário que havia guardado por tanto tempo. E o pai de Anne, ao ver o diário da filha, resolveu publicá-lo para o mundo inteiro tomar conhecimento do que havia acontecido na guerra. E também, claro, para realizar o desejo de Anne, que era o de publicar o seu diário quando a guerra acabasse. O diário se tornou um sucesso de vendas e, claro, um marco na história. Por causa dele, a gente tem uma noção maior do que muitas famílias viveram na época do Holocausto. E apesar de Anne ter vivido pouco, a sua contribuição para a história foi muita. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Comenta o que você achou. E foi isso, gente. Beijo.